Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E juntos estamos aqui em mais um podcast nesta quinta-feira, falando de um tema que, sinceramente, ele não é legal. Mas o fechamento é interessante, porque a gente vai dar uma luz. Não, mas não é porque assim, ele não é legal, porque é um tema, não vou nem dizer polêmico, infelizmente a gente tem que falar sobre ele. E existe, né? Existe, porém nós vamos ver com uma outra perspectiva. E o tema de hoje é violência doméstica. A lei existe e funciona. Quem Pode Podcast. Muito bem, estamos aqui de volta e vamos abrir hoje a nossa sessão de beijos e abraços, começando com um beijo para Dona Maria, avó da Angélica, lá de Rio Preto da Eva. Opa, grande abraço. No Amazonas, é a 78 quilômetros de Manaus. Deve estar quentinho lá, viu? Deve, lá não passa frio, lá então não. Um beijão para Dona Maria. Grande beijo. O outro beijo vai para Márcia Secone em Araranguá, Santa Catarina. Grande beijo também. Diz que ela, quando ela tá lá fazendo os afazeres de casa, vai malhar, ela sempre ouve o Quem Pode Podcast, diz que dá bastante risada. Eu não entendi isso, mas tudo bem. Também não, porque somos extremamente sérios. Exatamente. E também a gente queria mandar um abraço mais especial para os nossos amigos, né? O Rafael Garcia e o Alexandre Colombo da CNN. Não, CNN não, cara. Como assim? É CNC. Você não lê direito. CNC? É, o pessoal da CNC lá que faz cornflakes, cara. Cornflakes? Cornflakes, sei lá se é fake. Cornflakes. Bom, deixa isso pra lá hoje. De qualquer forma, maravilha. Mas grande abraço então pro Alexandre e pro Rafael Garcia. Isso. Continuem ouvindo a gente. Isso. E o abraço especial de hoje, Rojão? O pessoal tem me escrito muito aí sobre as cidades, então o pessoal de cidades aí, por fora, pelo Brasil afora, o pessoal de Trombudo Central, em Santa Catarina. Trombudo Central, uma cidade que tem 6 mil habitantes. Bastante. E acreditem, eles nos ouvem. E diz que também lá junta todo mundo na quinta-feira, põe lá no poste da rádio da igreja e todo mundo ouvindo. Então um abraço pros trombudos. O grande Trombudos, cara. Trombudo Central em Santa Catarina, grande abraço pra vocês. Um abraço. Muito bem, a nossa convidada de hoje, ela é mais do que especial pra gente, e não só pra gente, eu acho que pra população inteira. Ela é filha de Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade onde produz os melhores promotores de justiça do Brasil, e ela também é promotora de justiça. Com vocês, Estefânia Paulin! Muito obrigado. Eu que agradeço, Fábio, Rogério. Estou muito feliz com o convite. A gente está feliz porque sabemos que a sua agenda é muito difícil e que você abriu um espacinho e uma exceção para nos atender e estar aqui com a gente. Com o maior prazer. Que legal. Doutora Estefânia, eu posso te chamar de Estefânia só para ser mais prático? Por favor. Sem perder o respeito, claro, né? Claro. Linda, né? Por dizer, vocês não estão vendo, mas e nem sentindo o cheiro. É uma mulher perfumada, cara, linda. Que olhar é esse? Olha, eu não vou conseguir fazer. Você vai sair preso daqui. Posso ser preso, mas não vou conseguir fazer entrevista hoje, não. Mas desse jeito eu devia ter vindo antes, então, com tantos elogios assim. Aqui você acostuma que é elogio que não vai faltar, Estefânia. Olha, eu queria começar perguntando pra você o que faz uma promotora de justiça? Boa pergunta. Boa pergunta, né? Porque embora a gente esteja ficando bem conhecido aí pela sociedade por causa do Lava Jato, essas questões que estão passando no jornal, então a população está começando a saber como é que funciona, né? Mas o promotor de justiça, ele fica do lado da lei. A gente diz, principalmente quando faz um tribunal do júri, a gente sempre explica para os jurados que nós somos defensor da sociedade. Então a gente busca aplicar a lei ao caso concreto, colher provas e aí segue o nosso trabalho. Então, a gente vai pedir a condenação de um crime quando precisa, mas também a absolvição quando a gente acha que o cara é inocente. Tem a área do meio ambiente e tem a área que eu escolhi para trabalhar desde 2013, que é a área da violência doméstica contra a mulher, né? A área de enfrentamento à violência doméstica.
Poxa, aqui é assim, como a gente introduziu aqui, é um tema triste que a gente ainda tem que falar sobre isso, mas Pois existe e não podemos fazer vista grossa, não é verdade? Sim, sem dúvida. Necessário encarar, né? Sim, temos que tratar do assunto. E me diz uma coisa, dentro da área que você escolheu, faz tempo que você tá ou não, da parte de violência doméstica? Fábio, desde 2013 eu escolhi essa matéria, né? Eu já tô trabalhando na capital, a gente pode escolher no que quer trabalhar. E eu costumo dizer que eu tenho dom pra isso aí, porque se você não tiver dom, você não dá conta, não. É mesmo? E geralmente, para essa área, são promotoras mulheres ou também tem promotoras? Não, tem promotores homens super dedicados, a favor da causa, como vocês dois, né, que se preocuparam com o tema, estão fazendo podcast, 2 homens que estão aqui comigo. E tem muita gente interessada nesse assunto, homem, mulher, tanto faz. É porque, assim, eu... particularmente, que eu acho que posso falar pelo Rojão também, a gente é sempre a favor do que é certo, né? Sim. Então, assim, a igualdade tem que haver, porque não tem que ter diferenciação pra ninguém em termos de raça, condição social. Sim. E essa parte, assim, de violência, né? Principalmente essa questão de gênero, a gente tem que quebrar alguns conceitos que, na verdade, as pessoas têm errôneos. Achar que o machismo, a gente teve aqui o Sérgio, né? Na primeira semana de julho, que foi assim maravilhoso. Ele falou, professor Sérgio, é fantástico, fala sobre masculinidade, né? Um grande amigo e uma inspiração para mim no meu trabalho também. E Sérgio, um grande abraço para você, você é muito querido, a gente gostou muito de você realmente. Mas então, a gente se preocupa, Estefânia, porque assim, tem que haver a consciência de que certos crimes já não são mais toleráveis, vamos dizer assim. Nenhum crime né? Mas assim, sim, eu sempre cito o caso da Leila Diniz, né? Sim. E, assim, o primeiro caso que a coitada, né, que foi a vítima, ela foi tratada como a ré, né? Ela que foi julgada, no primeiro momento, sim. É um caso super emblemático, absolvido, né? Por legítima defesa da honra. É absurdo. Deus, você sabe que até hoje ainda tem advogado que prega isso aí no júri, principalmente, ou na vara onde eu trabalho, que alega legítima defesa da honra. Há pouco caso eu peguei uma petição que o cara escreveu: em briga de marido e mulher não devemos meter a colher. O que eu fiz? Brincando. Mas na hora eu pedi a destituição. Falei, não, esse cara não tem condição de defender o réu, porque ele tá condenando o réu dele mesmo, alegando que o cara pode bater e tudo bem. E aí nós tiramos ele do processo, por assim dizer, e pedimos para nomear um outro advogado, porque não tem condição nenhuma de defender quem quer que seja com esse argumento. E ainda existe esse machismo? Ainda existe. A gente vê muito estudante de processo, a gente vê muito na atuação. Para começar, eu tenho 20 mil processos, né? Então, você imagina que, acho que com essa... Não é todo mundo que tem coragem numa delegacia, né? Às vezes tem vergonha mesmo, principalmente numa classe média, classe alta, mais vergonha eles têm ainda. Então, eu tenho uma subnotificação gigante. Ainda assim, só a minha área do GVID, que nós somos em 8, só a minha área de atuação lá na cidade, na área que eu cuido, eu tenho 20 mil processos. Nossa. Então, por aí já dá pra gente ver que tem demais ainda, né? Mas o absurdo, esse absurdo da Leila Diniz também, teve há pouco tempo aí o caso do estupro culposo também, que foi um grande absurdo que teve. Né? Então não mudou tanta coisa, infelizmente. Ou mudou, porque assim, o nosso tema também acredite, a lei existe, sim, então sim. E qual é a luz que a gente pode trazer? Esse negócio de estupro culposo é aquela sentença do juiz, né? Na verdade, ele não alegou que foi estupro culposo, ele justificou que não existe estupro culposo, portanto, o julgamento seria de uma certa forma. Ele usou para fundamentar, né? Então, não se alega estupro culposo, não. Antigamente podia alegar tudo, né? A mulher era muito objetificada, né? Então, tipo, dane-se o que a mulher pensa. Que absurdo ela trair, que absurdo ela ser dona do próprio corpo, que absurdo ela se comportar dessa forma na praia. Como era o caso da Leila Diniz, que você mencionou, né? Que ela era super criticada pela postura. Eu vou fazer uma correção, erro meu, eu não vou nem corrigir isso depois. É a Ângela Diniz, a Leila Diniz é a do Eu falei biquíni. Leila também? Não, eu errei. Eu falei Ângela. Eu mencionei Leila. Não, a Ângela Diniz, com o Doca Street, né? Então, assim... Me perdoe, Ângela, seja onde você estiver, né? A Ângela Diniz, isso aí. São coisas assim. Agora, eu fico pensando, da onde vem essa cultura machista? Por quê? Da onde esse coronelismo, vamos dizer assim, esse machismo, sei lá, achar que o homem é dono, o homem tem direito, o homem pode e a mulher tem que ficar fadada a sempre baixar a cabeça?
Pois é, isso aí é antigo, né? Eu tava lendo um livro outro dia aí, eu gosto de ler sobre isso, eu preciso ler, porque eu converso muito com as vítimas, a gente tenta até mesmo entender. E tem umas coisas que são tão absurdas, você fala, não, eu preciso entender de onde tá vindo isso aí, né? Essa cultura até hoje arraigada. E eu li num livro, aquele livro Sapiens, que é muito legal, Muito traz legal. uma cultura geral, né? Te mostra um monte de coisa, eu não posso ficar lendo só coisa de violência doméstica, enfim. E fala que desde os astecas tinha essa cultura machista. Desde as cavernas encontraram pinturas demonstrando o machismo, o poder do homem sobre a mulher e tal. No nosso país vem desde a época Brasil colônia, Mas né? até Uma sociedade aí, patriarcal, né? o homem das cavernas, não querendo justificar, mas ele era quase que um primata, né? Então, assim, ele não tinha discernimento. Mas, pois é, por isso que falam que chega a ser biológico. Tem essa teoria que é biológico. Por isso mesmo, ele era um primata. E por que ele se comportava dessa forma? Qual a lógica que ele tinha? Tem todo um estudo sobre isso, que não dá tempo, infelizmente, da gente falar, né? Mas tem gente que fala que é biológico. Vamos ter que fazer outro episódio. Ah, então. Vamos. E tem gente que fala que é cultural mesmo. É cultural, né? É uma construção social, né? É muito cultural. O menininho não nasce achando que ele é melhor que a irmãzinha que tá do lado dele, mas quem ensina é a sociedade. É uma o gênero é uma que construção vem social, passando né? culturalmente De mãe pra filho. Exato. Se duvidar, todo dia a gente tá cometendo atos falhos assim também, né? Machista, É cultural, né? e eu trabalhava trabalhei muito tempo no aeroporto, e aí teve uma vez lá, uma ocasião, que um rapaz foi falar com outro lá e falou: você tá mexendo com a minha propriedade? Era a namorada dele. A minha propriedade. Ele falou: você tá aí mexendo com a minha propriedade? Pois é. Era e se namorada. duvidar, ela achou muito legal ele falar isso. Vai porque ela saber. também tem essa cultura, né? Porque eu também nasci nessa cultura, não é verdade? Né? Seja Ele é por o dolo dono. ou culpa, a gente nasce nisso Olha, também. isso tem mais né? de 20 anos, esse se eu tô, E que eu hoje tô em dia eu vou mencionando. falar pra você que não deve estar muito diferente, não, É viu, mesmo? Rogério? Acho que fatos atuais assim acontecem. Eu escuto algumas coisas do tipo, às vezes em audiência, porque na minha audiência somos eu e uma juíza que é mulher, porque, enfim, ambas escolhemos, e às vezes a gente escuta uma piadinha, até mesmo de um réu, de um advogado, e a gente tem que fazer o sujeito Mas explicar, de cunho né? machista ou de cunho sexual? Porque E já ouvi, inclusive, o seguinte, meu réu chega aqui, tem uma juíza e uma promotora mulher, é óbvio que ele já sai condenado. Então eu tive que desenhar e explicar. Falei, não, doutor, aqui, ó, a gente colhe prova, é com as provas que nós vamos trabalhar, né? Lógico que tem tudo ser humano aqui, mas a gente estudou pra isso, né? Nós estamos aqui pra isso, não é à toa, né? vocês são profissionais do Sim, que fazem sérias, né? e vocês estão cumprindo a lei. É lógico, se ele não tá contente, recorre, né? Mas enfim, não vem alegar que é porque eu sou mulher. Até porque eu sou mulher, mas eu tenho irmão homem, eu tenho pai homem, que são queridos, admiráveis, E respeitosos. provavelmente E ensinou os ao amo. filho que tem que respeitar todo mundo. Né? Exatamente, exatamente. Agora uma pergunta, porque o professor Sérgio, ele comentou que às vezes tem mulheres que acusam falsamente um homem de agressão ou de qualquer coisa. Isso é comum mesmo? Não é comum, não, mas acontece. Tá. Como a gente fala, né, ser humano, tá sujeito a erros de todo tipo. E nós temos psicopatia tanto na área masculina quanto feminina. Isso não é um privilégio só masculino, digamos de gênero, assim, né? Não é, a psicopatia não escolhe gênero. Existe sim mulher que acusa, aí o que a gente faz? A gente levanta a prova, porque nenhuma condenação, nenhuma denúncia sai sem provas mínimas. E às vezes a gente consegue demonstrar. Eu tinha um caso, eu posso falar de uns casos aqui, lógico, Claro, tá nome. desde que você não se comprometa com nada. Não pode, é tudo sigiloso. Eu tive um caso que ela se cortava, o último corte que ela fez na barriga dela, ela levou 38 pontos e ficou super inflamado e tal. E ela alegava que era o namorado que fazia isso, porque ela tinha ciúmes e queria ver ele preso. E Era uma aí, vingança. era uma vingança. Só que, felizmente, ela simulou um sequestro e tudo estava no meio do processo. Ele estava até respondendo por tentativa de homicídio na vara do júri. E aí, eu descobri, através da tentativa, suposta tentativa de sequestro, que o chip onde mandou o recado para a mãe dela, que ela estava sequestrada, vinha dela mesma. Ela comprou com o CPF dela. E daí a gente começou a puxar o fio e acreditar na versão do réu, de que, na verdade, ela que armava toda a situação. E acabamos descobrindo, inventou um aborto, aí descobrimos que era por imagem feita de Facebook. Então a gente tem uns casos vocês meio têm que ser doidos, meio sim. que detetives também. Tem que ter o feeling, Bom, e o criminoso é extremamente criativo, né? extremamente criativo. O cara vai buscar um aborto, vai pegar ultrassom no Não, Facebook. ela falou que ela estava grávida, porque tem uns aplicativos que tem a evolução do feto e tal. E para descobrir isso aí?
Mas, lógico, o advogado dele ajudou a gente com as provas e tudo, trouxe isso pra gente, levantou na gente a desconfiança e nós fomos investigar. Porque, como eu disse, promotor de justiça, ele é de justiça. Então, se o cara é inocente, eu vou lutar para que ele seja absolvido. E ela é punida? Né? Sim, tem um crime que chama de denunciação caluniosa. A mulher, se a gente pega ela praticando crime, sabendo que o cara é inocente, e eu consegui provar isso, ela é processada. Mas o dano que ela provocou na vida desse menino foi... O menino teve que mudar de estado até. Falou, não, eu tô aqui. Minto, acho que ele foi pra Santos. Eu tô aqui, então eu não estou na cidade, portanto não poderia ser eu. Todo lugar que ele ia, ele documentava na rede social pra não falar que tava do lado dela. Nós temos, não, sim. E sem contar que ela um em um não milhão, é brincadeira. Gente, mas não, acontece. é 1 em 1 milhão, mas você deve mas ver acontece. Não, mas coisas pensa bem. malucas também. Sim, Tem acontece. tanto processo sério rodando, vem uma pessoa dessa pra fazer palhaçada e tirar o tempo da justiça e gera custo, desconfiança na na gente, né? Então você tem que se desdobrar pra buscar uma absolvição e pra mostrar pras pessoas que a justiça é séria, né? Que nem foi o caso do Neymar, que a gente tava comentando antes. Então, me perguntavam muito assim, pô, mas foi arquivado, então a justiça leva um descrédito porque não adianta as vítimas reclamar. E eu dizia, não, é justamente o contrário. As pessoas têm que saber que isso é muito sério. Então, que só vai ser condenado ou processado. Eu sou uma mulher, provando que tem um elemento mínimo para eu. Senão, vai ser absolvido mesmo, pode ser X, Y, Z, pode ser o cara mais famoso do mundo. Eu não vou denunciar o cara porque eu quero uma bandeira. Eu vou denunciar se eu tiver prova e pronto. Qual é o crime mais comum que vocês encontram diariamente, ou o maior dos processos? É lesão corporal, né? Que a gente, pra facilitar, a gente fala porrada, né? Então, lesão corporal tem bastante, mas estupro também tem bastante, porque ainda a gente tem aquela cultura de que, você casou comigo, você tem que ser obrigada a transar, ser obrigada a ter a dívida do casamento. É a propriedade. Exato, é a tal da propriedade, exatamente. Então, a gente tem o estupro ainda... E de muita criança, a gente cuida de criança também. Deus do céu. Então tem crime para escolher, tem tipo de crime para escolher, Fábio. Qual que você quer saber que eu te mostro? Meu Deus, eu passo mal. A gente ri de nervoso, né? Nem de e como é que falar, você meu Deus do isso, céu. assim? Assim, a sua cabeça fica... Você consegue desligar a sua cabeça trabalhando, tipo? Consigo. Agora eu tô em casa, né? Agora eu tô em casa, 8 horas da noite, eu vou, sei lá, quero tocar um piano, quero tomar minha vodka. Fumar meu charuto. Fumar o charuto. Você Sim. desliga ou a cabeça continua pensando no caso? Então, eu procuro me desligar assim, até porque eu tenho que ter gás pra trabalhar no dia seguinte. Que se eu for ficar acumulando tristeza, eu fico doida. Eu converso muito com as vítimas, eu sou super carinhosa, sou respeitosa. Isso não é mérito meu, é mais que minha obrigação. E eu falo que eu sou respeitosa com os réus também. Óbvio, tem que ser, né? Alguns casos eu levo, sim, pra casa, na minha cabeça, mas eu tento diluir rapidamente, sabe? Tem vítimas que ficam minhas amigas, que já foram até minha casa, já aconteceu isso de desespero, de precisar falar comigo no fim de semana, porque a vida não espera, né? Se o cara tá querendo matar, eu tenho que agir no fim de semana. Mas eu procuro me desligar, assim, e até que eu consigo bem, porque eu faço muitas coisas da vida que eu gosto muito. Eu falo que meu dia tinha que ter 30 horas. Como você falou, eu toco piano, eu fumo charuto, eu tenho um monte de amigo. Legal. Então, eu tento me desligar, assim, mas é só pra eu poder ter gás pro dia seguinte. Ela falou, eu tenho uma AK-47, eu vou no stand de tiro e dou tiro. Isso não. Pra eu relaxar. Eu dou uma volta com o meu caminhão também. Então, eu tento esquecer, assim, eu procuro não pensar. E também com os anos de carreira, você sabe que dentro de cada processo é uma vida que você tá lidando. Eu falo que eu tenho 20 mil processos, mas eu sei que dentro de cada um é um coração que tá lá, é a vida de uma pessoa que tá lá. A gente nunca esquece disso. Tem tudo nome. E vem sempre uma tem família endereço, por trás desse nome, sim, né? Vara da violência é super peculiar, porque eu não busco simplesmente a condenação do cara e encarcerar, até porque as penas são ridículas, né? É isso que eu queria saber. Cultura da pena mínima e às vezes as juízas fixam uma pena máxima, vem e reforma tudo, o tribunal reforma. É o inferno isso aí pra você conseguir aumentar um pouco a pena. Mas tá melhorando isso? Pelo que a gente conversou com o professor Sérgio, fala gradualmente, ainda tá longe do ideal, mas tá começando a ter a consciência de que não dá pra ficar impune. Sim, a lei da violência doméstica trouxe um aumento de pena indireto, né? Porque a lei da violência doméstica, ela não trouxe crime nenhum. Ela é um microsistema de proteção da vítima. Então, vamos supor, se antigamente o promotor, juiz, delegado, defensoria, trabalhava tudo meio separado,
né? Porque no Brasil a gente não tem muito encontro de informação. Com essa lei, a gente teve que aprender a trabalhar tudo junto. Então, vamos dizer assim que a gente se reúne, conversa às vezes do caso, para tentar solucionar a vida da vítima. Que não adianta nada eu pegar um mês pro cara, ele sair de lá e ele vai bater em outra mulher que ele vai arrumar depois. Ou ela, adianta, ela sempre tá naquela posição de menos valor, né, baixa autoestima, e ela vai passar por isso de novo, porque ela se coloca nessa situação. Então a lei trouxe muito disso, um fortalecimento da rede municipal de atendimento, rede estadual, e uma integração para a gente trabalhar junto. Ela deu essa possibilidade. Vocês sabem, né, se você fizer alguma coisinha que não pode, é abuso de autoridade também. Então a gente também tá com a lei no nosso pescoço. Então. Né? Eu trabalho debaixo da lei também, não vou fazer nada mais que eu não possa. Mas a gente se integra bem, eu falo que é uma vara de justiça muito especial. Sem dúvida. É um trabalho especial, fantástico. É um trabalho tá longe ainda do perfeito, claro, né? A gente tem muita estrutura. Tem essa parte de trabalhar com receio também, né? Desse abuso de autoridade. Tem que estar atento. Pisar em ovos. Eu sou meio... Olha, eu já ia falar assim, eu sou meio macho pra essas coisas. Mas aí entra a minha cultura machista que o homem seria melhor, né? Assim, medo eu não tenho não, mas eu tenho cuidado, porque dá receio. Eu brinco que dá um trabalho danado, você ficar respondendo ao processo, né? Mas assim, você tem que fazer o que tá dentro da lei. E é até bom, porque eu explico isso pra vítima. Que às vezes ela chega no meu gabinete, ela quer que eu prenda o caboclo de qualquer jeito. Calma, não é assim. Eu falo, calma, não é assim, eu não posso. Eu gostaria muito, né, eu falo, agarrar ele lá na unha, mas não posso, eu tenho que seguir a lei, eu tenho que ver se tem os requisitos. Afinal de contas, embora não pareça mais, a gente vive no Estado Democrático de Direito. Muitas vezes não parece. Tem hora que você fica em dúvida. Às vezes você fica em dúvida, fala, nossa, mas onde que eu acordei, né? Eu acordei no Brasil mesmo, mas enfim, a gente ainda vive. Então, a gente tem que seguir a lei, e a lei é pros dois lados. Então, o homem agressor também tem o direito, óbvio. A lei é pros dois, eu tenho que seguir a lei pros dois. Promotor de justiça, eu tenho que aplicar a lei. É que a gente é emocional e sempre fica pensando que o cara que cometeu o crime, ele tem direito à defesa. Todo mundo tem direito, né? E a vítima sempre se sente muito fragilizada. Sim. É muito difícil. Tem um episódio engraçado que eu tava fazendo uma audiência de estupro. E a mulher, a mãe da menina que tinha sido estuprada, virou e falou assim, eu queria falar mais uma coisa, excelência, para minha juíza. Eu rezo muito pela senhora, pela promotora e pelo advogado dele. Mas... E acontece! Nossa, o advogado, eu tenho certeza que ele saiu de lá, foi tomar um banho de sal grosso. Porque ele falou, nossa, eu tô, como é que a gente fala mesmo? Carregado por eternidade. Porque ela olhou pra cara dele com ódio, dizendo, eu rezo muito pro senhor, que a gente sabe como é. Eu rezo e acontece. E eu vou falar pra ela assim que eu não entendo a postura dela, eu entendo. Sim. Tanto que eu calmamente, eu sou brava, mas em audiência assim eu sou super calma, tem que ser, né? Eu virei pra ela e falei, olha, minha senhora, a senhora conhece a Constituição? Então, o réu tem que ser defendido, ainda que os advogados não queiram defender, ele tem que ter, porque senão o processo é nulo. Eu não consigo atender o que a senhora precisa, que é a condenação. Então, ele precisa ter defesa, o doutor tá aqui fazendo o trabalho dele, ganha pra isso. A senhora reze por ele, mas para que ele seja um bom advogado mesmo. E aí ela, no final, a lei ela se acalmou, sabe? Sim. As pessoas têm... Elas tomam como a outra parte como um inimigo, né? E não entende que o advogado também tá representando, tá fazendo o trabalho dele, né? Então, a gente explica, né? Em algum momento você se frustrou com algum caso, assim? Você falou, poxa vida, não foi nada do jeito que tinha que ser? Acontece, às vezes você produz provas, mas você sabe que na violência doméstica, não, nunca aconteceu. Eu trabalho tão assim, assertivamente, vou atrás dos processos, sempre trabalhei, né? Presta concurso aí de 1 ano, pra você tentar fazer o seu melhor, você tem que se especializar muito na área pra você fazer o que você faz, né? Mas já teve vezes que eu trabalhei com roubo, com tráfico, que eu não consegui produzir a prova que eu queria. Até mesmo, bom, violência doméstica, o que a gente pode falar? Cortando um pouco, é um crime que acontece entre 4 paredes, né? Geralmente o cara, aos olhos da sociedade, ele é um cara super legal, bom pai, bom marido, trata super bem os amigos, trata super bem o pessoal da empresa, mas o que pega ele é a mulher dentro de casa, justamente a violência de gênero, ele age contra a mulher, então ele não demonstra. E pra eu produzir prova disso aí? Nossa. Então, realmente, eu falei que eu não tinha não, mas tenho sim. Agora eu tô lembrando
que em muitos casos a vítima alega e a gente não consegue provar, porque é um crime. Então, mas aí entra a minha parte de tentar mostrar para ela as provas que eu preciso, pedir para ela salvar print de celular que às vezes ela não salva, de ameaça. É um crime que, se você for pensar bem, é custoso para provar. Mas a gente prova. E esses caras, eles são ardilosos, né? Geralmente muitos eles deles sabem muito bem como fazer também, né? Pra muitos deles, claro, porque ele não quer tirar aquele estigma de o cara bom diante da sociedade, ou da empresa, que ele é o máximo. Até porque às vezes ele nem enxerga que dentro de casa ele é um cara abusador. Muitas vezes ele não enxerga, por causa dessa cultura machista, ele acha que ele tem o direito sobre isso. E aí, entre os projetos que a gente tem, que o professor Sérgio falou aqui com você, eu acredito, é de cuidado com o agressor, de fazer mostrar para ele que ele não está agindo corretamente. Exato, tem um projeto da Gabriela Mansur, que é uma juíza, uma promotora amiga minha da Justiça de Saia, super boa promotora. Ela criou um projeto que chama Tempo de Despertar, e é um despertar mesmo, né? Que a gente é educado para ser machista, para a mulher mandar na gente. Tem aí um estudo que... das tarefas domésticas que a gente faz, a menina faz... o menino faz 11% das tarefas domésticas em casa e a menina faz o resto. Então tem uns desenhinhos da menina levando o lanchinho pro irmão que tá assistindo futebol na TV. A menina é obrigada a arrumar a cama de todo mundo, o menino não é. Já começa daí. Lavar a louça, aquelas coisas assim. Já começa daí. Então, daí a gente vê o quanto a educação escolar e familiar é importante, né? Então, essa cultura vem de... Eu fui criada assim, era meu irmão e minha mãe fazia só eu e minha irmã arrumar a cozinha, por exemplo. Por que ele não? Ele nunca ajudou em nada. Hoje ele é um excelente chefe de cozinha, lava a louça, ajuda tudo. Mas, na época, não. Então, tem tudo isso, né? E, assim... Nossa, a gente divagou aqui. Não, mas é muito... exatamente, rico esse assunto, exatamente, né? É rico e a gente tá bem dentro de tudo isso. Agora, assim, eu queria entender o que leva um cara a agredir a esposa, a mãe, as irmãs. O que leva o cara? Porque assim, eu acho que tem que ter a igualdade de gênero, sim, mas uma coisa é fato. Fisicamente, a estrutura do homem, né? Ele é mais forte, né? Eu acho que Sim. isso é anatomia, né? Sim. Até tem aquelas brigas, às vezes, falar, porque a atleta trans, ela é mais forte, porque ela já foi um homem, Sim, fica aí aquela fica discussão. aquela discussão, né? Fisicamente, eu concordo, eu entendo os dois lados, o lado da trans e o lado das meninas também. Mas assim, o cara é mais forte, realmente, ele vai... Questão hormonal até, né? Exatamente. Não tem jeito, é a fisiologia masculina, Por que né? ele não vai bater no amigo dele, não vai bater no outro cara, né? Pois é. Bate na parede, dá dá uma testada na parede. Mas ele não quer, né? Ele quer agredir a mulher, ele acha que a mulher é menor. Frango, bate no frango congelado, não, nem um frango. Também não merece. Ele não, se fosse frango do sexo masculino, frango mesmo, ele não quer. Ele quer só as fogalinhas. Franga, né? É que ele tem medo de gostar do frango. Sei lá. Você percebe isso? O quê? Alguma coisa assim, o cara gosta de bater na mulher? Não, ele gosta de bater porque tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa que ele não resolveu dentro dele? Pode ser também, tem inúmeros fatores, né? O trabalho do Sérgio justamente é identificar os fatores e desconstruir esses fatores. Recalque, ele acha que a mulher é menos que ele, o pai dele ensinou que tinha que bater na mãe mesmo, eu acho que a mulher é menos, então ela tem que me obedecer, eu objetifico a mulher, se ela não me atender eu vou fazer. Tem a questão muito que tem muita pessoa que usa droga lista e ilícita, né? Hoje em dia, ainda mais que essa pandemia, esse nível de desemprego, o alcoolismo aumentou muito. O uso de droga também. Então aí aumentou mais ainda a tensão dentro de casa, porque as pessoas estão ficando mais juntas. Então, tudo isso aumenta a violência doméstica, porque isso aumenta o espaço de tensão na família, né? Uhum. Tem vários fatores. Fatores emocionais, psiquiátricos, psicológicos, de educação, de cultura do nosso país, cultura da educação, cultura da família. A gente tem que ficar atento para isso. E, sobretudo, que é isso que nós estamos fazendo aqui, é falar sobre o assunto. Isso é importante. Porque a partir do momento que a gente traz à tona esse assunto, a gente vê que ele existe, porque às vezes a pessoa não percebe que isso existe. E que também tem lei para punir esse tipo de crime. E a lei funciona. Sim, e no fim, na verdade, gente, vamos falar, todo mundo sofre. Porque eu não posso crer que um cara que é abusador, que é agressor, no fundo ele também não sofre.
né, que esse cara tem paz de espírito, que esse cara viva bem. Não, a não ser que ele seja um psicopata, Que sei não lá, sente né? nada. Não tem sentimento só por ele mesmo, né? Daí E a o gente prazer dele tem é agredir. os CIDs que a gente fala, né, que a gente tem também. Né, tem cara aí que como é que a gente fala? Psicopata ou sociopata, que aí agride, que daí põe o cachorro no micro-ondas, né? Que faz esses O cara, absurdos. ele não tem a noção normal das pessoas, né? Aí É um juízo de valoração deturpado, né? Eu tô lendo um livro da Ana Maria Vargas que fala sobre... Pode falar o nome das Pode, claro, com certeza. Que fica de referência para a leitura. E ela fala da psicopatia masculina e tal. Daí eu penso, mas psicopata pra querer fazer o bem pros outros? Não, né? Estranho, né? O raciocínio, mas Tem um da psicopata que tá pegando enfim. doando dinheiro, tudo que ele ganha. Não existe. E você sabe que eu já conheci um cara que doava dinheiro, psicopatia. É mesmo? Não sei se é psicopata que fala, ele tinha essa doença, que ele queria doar tudo que ele tinha, que ele não tinha. Talvez era a autoaceitação. Minha mãe já conheceu um aceitação, rapaz assim, Não, existe. tem cada coisa. Sabe uma coisa que eu descobri? Olha que coisa interessante. Tem gente que recebe o salário na conta do banco. A gerente contou isso. O cara vai no caixa eletrônico, saca o dinheiro, conta e deposita de volta. Sério? Porque Então. ele não confia que o dinheiro dele tá lá no banco. Então ele faz isso pra ver o dinheiro. Sério? Ah, É então, um tipo... gente. Tem umas loucuras. O ser humano... Não, tudo, inclusive, vários casos que você mencionou, é assustador saber que esse cara que tá sentado do seu lado no metrô pode ser um agressor e é um cara bom pra sociedade. Sim, Você sabe ninguém que é identifica. assustador isso. Ninguém identifica. Não, e é assustador que, por exemplo, casos de estupro, muitos deles é alguém próximo da vítima, A maioria. né? A maioria dos 70%, casos de se eu não me estupro. engano. Eu acho que mais, viu? É? Eu acho que mais. É a pessoa mais próxima da vítima. Então, muito pai, padrasto... Tio, padrinho, irmão. irmão. Gente do céu. Ai. Nós temos muito caso assim. Geralmente é um cara que gosta muito de criança, se aproxima. Stefânia, eu sou muito frouxo, porque isso aí tá me dando um baita mal-estar. Como é que você tem que... Haja piano e charuto, então. Haja piano e charuto, Rogério. Graças a Deus que meu pai me fez estudar piano pra me formar, pra ter esse prazer na vida. E que eu sozinha aí enveredei pro mundo de charuto. Haja charuto pra dar conta. Mas a gente dá conta. Não, mas assim, é legal porque a Stefânia também faz parte do Salto Taça e Fumaça, é uma das fundadoras, que pra quem não ouviu ainda o nosso podcast com a Raquel de Oliveira, que é fantástico, que fala de mulheres que fumam charuto, inclusive é o segundo podcast mais ouvido e daqui a pouco é o primeiro, sabia? E fala que a gente pode fumar charuto. Pode. A gente pode usar gravata, não é verdade? Tem alguma coisa que vocês não possam? Olha, eu acho que não tem, Não tem, né? viu? A gente só não pode tratar o homem Só não com pode- menos valia do que a gente quer ser tratada, porque uma coisa que eu sempre diferencio, é diferente... Muita gente fala, ai, você não é machista, mas você é feminista, dá na mesma. Eu falo, opa, lá, não dá não. O feminismo, ele quer igualdade com o homem, então a gente Justo. acha... E não tô falando de uma igualdade física, porque não tem. Aí você vai tratar de uma forma igual os desiguais, então você vai gerar desigualdade. Então você trata de uma forma desigual os desiguais, digamos assim, né? E eu explico sempre o conceito, para as mulheres até saber se defender. Porque muitas vezes falam, não tenho a lei José da Penha. Eu escutei isso outro dia na rádio, inclusive. Eu falo, feminismo é uma coisa, e femismo é até questão conceitual, é outra. O femismo é igual ao machismo. E o feminismo, a mulher acha que ela é melhor que o homem, ela maltrata o homem, ela acha que o homem é um... Então, entendeu? Então eu acho que a única coisa que a mulher não pode é perder a razão e querer achar que é melhor que o homem. Não, a gente só tem que atingir a igualdade, é isso que a gente faz. Eu acho que tudo que quer ser imposto na força não funciona, né? Então assim, eu Exatamente. quero porque tem que ser assim. Acho que assim, hoje em dia é muito complicado, é um mundo muito complicado, porque tudo quer se impor na base de eu mereço, eu posso, porque eu quero e é assim. Sim. Então querem mudar até a língua portuguesa porque é uma questão de gênero. Aí eu vi uma professora que deu uma aula fantástica falando, gente, isso aí não define nada, começa Eu não curto isso aí, não. Chamar de amigues. tudes. Tudes. Não, gente, isso aí... O Suassuna deve estar rodando lá no túmulo, né? Já O virou Ariano umas 3, 4 Suassuna. voltas no Então, caixão. o homem tem que ser o atleta, tem que ser jornalista. Não, eu não curto isso, não. Eu não defendo isso. Até quando a gente faz reunião, eu sou contra. Eu falo, gente, é língua portuguesa. É. Existe...
É uma questão de gênero, existe o gênero. Agora, a sua opção, né, falam que não é opção sexual, né? A sua intenção sexual, que você gosta ou não, é totalmente diferente, entendeu? E eu acho que assim, é uma falta de autoestima você se definir pelo artigo que tá ali, eu né? acho. É uma questão super complexa, tem gente que super defende. Eu acho que isso aí é modinha, logo vai cair, sabe? Eu sou meio radical. Agora, o que não dá pra aceitar realmente é essa coisa de disparidade de salários, porque se a pessoa desempenha igual, né? A mulher ou o homem vai desempenhar o papel. E por muitas vezes a mulher ainda desempenha muito melhor e ganha menos. Isso é inaceitável, então, né? Tem um estudo aí que fala que acho que 20% menos. É absurdo. Mas você sabe que eu fui também ler sobre isso, né, gente? Porque eu trabalho com isso, mas ninguém não sabendo. Então você tem que ler bastante sobre esses assuntos. E aí dizem que, na verdade, eu me questionava, eu falava, mas como assim? Chega na empresa, tem homem ganha 10 mil, mulher vai ganhar 8. Não é uma coisa explícita, é uma coisa velada. Óbvio, a gente já sabe, mas é bom a gente falar sobre isso. Sim. Diz que a mulher, quando fala, quanto você quer receber? Ela aceita receber menos, porque ela já se sente diminuída. Ela já pensa que em algum momento da vida ela vai engravidar, ela vai ficar afastada do trabalho. Engraçado. Pois bem, ela tem que pensar, alguém tem que procriar nesse país, no planeta, né? Porque se não for, a gente vai ser quem? Então, na verdade, devia até ganhar mais. Porque ela tem tripla jornada. Com a pandemia já sabe que a mulher tem jornada continuada, mas ela cuida da casa, ela cuida do trabalho, ela cuida dos filhos. Às vezes ela cuida do sogro e da sogra, às vezes ela cuida do pai e da mãe. Também. Então não tem que ganhar menos, porque alguém tem que fazer isso aí, né? Mas diz que a própria mulher já chega numa postura, né? Aceitando o salário menor, não exige ganhar igual com medo de não ser empregada. Entendi. Então, é cultural, é social. É porque a hoje, gente foi criado assim. Hoje né? é bem assim, qual é a sua pretensão salarial? E de repente ela sabe que ela vale hoje 10, assim. mas ela topa por 8, né? Exatamente, ela aceita, porque e o homem muitas vezes não aceita. Então diz que é cultural isso também. Aí fez todo sentido pra mim. É verdade, agora fez pra mim também. Porque eu fico pensando, por exemplo, na aviação, tem muita mulher trabalhando. Elas têm o mesmo salário, voa igual, ganha igual. Eu falei, não tem como ter. Mas aí agora você tá realmente mostrando como é que funciona e faz total sentido. Assim. Sim, eu li sobre isso também. Que interessante. É legal que você é uma pessoa que, claro, tudo que faz parte do teu universo você vai consumir, porque você até precisa. Mas se vê, vocês não estão vendo aqui, a gente conversa um pouquinho antes com os entrevistados, e se vê que a Estefânia tem uma bagagem cultural, ela gosta de muita coisa, ela é uma pessoa... muito esclarecida. E bonita, e de bem com a vida, que gosta de esquiar, olha só. Amo! Né? Ainda não foi vacinada porque é muito jovem. Então, né? E mesmo se eu for, não vou contar não, vou falar que eu tenho alguma comorbidade, porque minha idade eu não falo não. Né? Tem que falar, não, eu fui porque... Não, eu tomei na xepa. Aí tava até falando que os promotores iam se vacinar antes, tal, tudo mentira isso aí, o povo inventa, né? Não, aquela história que, os meninos ia pedir, pediram que eles fossem... Não, cogitou-se, assim, sempre tem gente que tem, né, gente? Tem gente que tem pavor. Lógico que eu também tenho medo, né? Não quero pegar isso de jeito nenhum. Mas isso aí é história, gente. Ninguém tentou se valer de nada, não. Mas eu tenho vários amigos que inventaram comorbidade, isso aí. Eu também. Falar, nem me conta isso daí que eu acho absurdo, entendeu? Não, eu vi um post que um político colocou aí, não vou falar, porque senão depois vão falar que a gente tá levantando bandeira de um lado ou outro. Que um menino colocou lá, defendendo o negócio da gordofobia, que não sei o quê, blá, 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 blá. Quando deu a liberdade, não, porque nós que temos a comorbidade de sermos obesos, não sei o quê, aí ele assumiu. Ele era? Ele era. Mas na hora que ele tava militando, ele falou que não podia existir isso. Aí na hora de tomar vacina e passar na frente de todo mundo, rapidinho. Aí pôde. E quando eu falo assim, eu vou inventar comorbidade, não é pra eu tomar vacina. Ao contrário, é pra eu justificar por que eu já posso tomar a vacina. Mas assim, a gente não tá entendendo como eu não conto, não. Cravada é comorbidade? Eu acho que amanhã. Eu vou amanhã, então. Aí vai ficar mais fácil inventar a xepa, né, Rogério? Fala, não, tomei na xepa. Agora a gente sabe que você também faz um trabalho meio comunitário aí, né? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu escolhi trabalhar com a violência doméstica, justamente porque eu tenho essa pegada social, eu gosto de trabalhar, eu até falo, eu não sou católica, eu sou espírita, mas eu creio em Deus e, enfim, e eu falo muito isso, que Deus me deu tanto, né, me possibilitou conquistar tantas coisas que eu quero dividir isso um pouco. E me deu essa carreira que eu amo, eu estudei pra caramba, eu estudei durante 5 anos, 15 horas por dia, né. Tem que estudar, tem que saber, porque a vida dos outros tá nas suas mãos, a responsabilidade, né? Eu falo a vida, o patrimônio, então você tem que saber o que você tá fazendo.
E aí eu gostei muito dessa área, embora seja muito pesada emocionalmente e de volume de serviço também. Acho que a minha promotoria acho que é a mais pesada. Nossa. Eu ouso dizer que do Brasil, né? Mas aí eu falo, não, eu tenho que fazer várias coisas e me possibilita isso, porque a convite do Dr. Bruno, que é um advogado muito querido, muito militante também nas causas sociais, a gente faz um programa na comunidade Paraisópolis, uma vez por mês, primeira quinta do mês. Eu vou até lá, agora não, por causa da pandemia, né? Então não estou indo. Até no começo o radialista faleceu, logo no começo da pandemia triste. Faleceu. E eu vou na Paraisópolis, onde durante 1 hora a gente faz um programa esclarecendo sobre a violência doméstica. Por quê? Limite para os outros é a gente que dá. E a gente sabe dar limite se a gente tem conhecimento da lei, se a gente tem conhecimento dos nossos direitos. Se a gente sabe o que é violência doméstica, que não é só a porrada, tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, a violência virtual. Então eu converso com as mulheres e com os homens, que a gente também faz um trabalho com masculinidade, sobre isso. E eu gosto de ir à comunidade. E vou à comunidade e me identifico como promotora de justiça. Porque eu quero que eles saibam que sim, que eu vou até lá. Aliás, a comunidade eu sempre tive vontade de conhecer. Eles são muito queridos. É uma cidade, né? É a nossa cidade, né? E eu tenho muito respeito por eles. Eles têm por mim. Já fui barrada, querendo saber onde eu era. E eu até brinquei com isso que eu ia perguntar. E você tem um livre acesso? Eles apoiam? Eu sempre vou com o Bruno, mas tem sim. Já fui abordada, falando o que você tá fazendo aqui, quem é você? Faz parte, né? E aí o Bruno falou, não, a gente é daqui. Falei, a gente não é daqui coisa nenhuma, não. Eu sou promotora de justiça, eu vim fazer o programa na rádio, ajudo vocês e pode sair daqui. Aí doutora, desculpa. O Bruno falou assim, nossa, mas você não ficou com medo? Eu falei, eu fiquei, mas não podia demonstrar, não, porque a gente demonstra pior, né? Se o Rogério fala, não, dá licença, agora só vou ali trocar a cueca, mas tudo bem. Dá licença que eu tô de fralda. Uma vez eu fui fazer um videoclipe numa comunidade, numa favela pequenininha aqui de São Paulo. E aí a gente foi fazer a visita técnica, pra você conhecer o lugar. E eu fui com uma câmera andando, assim, de repente só vi um monte de arma apontada pra mim. Quem é você que tá... Os caras, calma, tá com a gente. Aí o cara falou, brother, não faz um negócio desse, a gente não sabe se você veio aqui espionar. Mas tem. Que pessoal bacana. O pessoal muito bacana, sabe? Não dá pra pôr na... muita gente trabalhador, gente honesta. A gente põe na vala comum, né? A gente põe na vala comum. Não dá. Às vezes policial, tudo desonesto. Não é nada. Não. Eu trabalho com a polícia, eu sou super fã da polícia, eu me dou super bem com a polícia civil, militar. Presta um serviço belíssimo. Toda vez que eu vou ouvir um policial na audiência sobre os fatos que a gente arrola, eu inclusive faço elogio. Falo, olha, eu gostaria de agradecer o apoio que o senhor deu pra vítima, o apoio que a Polícia Militar dá pro nosso estado de São Paulo. Daí eles ficam até assustados. Mas assim, é o que eu penso. E eu acho importante que eles saibam disso. Eles têm um valor maravilhoso, né? De ajuda e tal. Volto a dizer, todo mundo é ser humano, tem gente ruim pra tudo quanto é lado. Todo mundo é gente, no fundo. Todo mundo é gente, tem gente ruim pra tudo quanto é lado. Sim, e depende de classe social, de cor, de credo, de qualquer coisa. Sim. Gente ruim sempre vai ter. Sempre nasce uns ruins aí, né? Sei lá eu por quê. Né? Mas dizem que nós estamos numa limpeza do planeta, né? Quem sabe daqui pra frente vão só virar almas boas. Eu até brinco, eu falo, gente, acho que eu sou boa demais, eu preciso fazer umas marvadeiras de vez em quando, porque eu tô com medo de morrer cedo. Santa Estefânia de longe Santa disso. Cruz do Rio Pardo. Tem uma santa em Portugal, né? Uma vez eu fui, tinha um pórtico escrito meu nome. Aliás, eu adoro meu nome, eu agradeço a minha mãe. Você sabe que é um nome bonito, é um nome forte. Eu acho que ele combina com você e com a sua profissão. Eu gosto do meu nome. E a personalidade também. Imagina se ela chamasse Paulinha. Você sabe Paulinha. Que teve uma vez que uma mãe de um réu, Dona Lourdes, ela foi no meu gabinete e falou assim, doutor, eu queria que a senhora soubesse que a minha neta vai chamar Estefânia, mãe de um réu. Bonitinho. Aí eu falei, nossa, Dona Lourdes, mas não escreve meu nome com PH, não. Ainda falei... E é com E, hein? É com E, não é com S, não. Mas eu gosto do meu nome, sim. Que legal. Não, além de ser um nome bonito, eu acho que ele combina com você. Obrigada. E quem não está vendo, ela fala isso com orgulho. Você vê que é de verdade, né? Sim, quem não está vendo, vê que eu estou muito quieto, que eu não consigo parar de olhar pro olhar dessa mulher, cara. Olha só! O Rogério, a gente pôs um babador aqui, que é do tamanho de uma fralda grande mesmo, pra ele parar de babar. Bebê babão hoje. Olha só, quanto elogio, gente. Não, e não só, o elogio não é só pela estética, não.
tudo que você tá passando com A muita profissional clareza, encantadora. entendeu? Tudo que você tá passando é encantador. Ai, que bom, gente. Obrigada. Não, viu? e a gente tá tão encantado com esse papo, e é uma pena que o nosso tempo é limitado, né? Pois Mas é. assim, acho que tem tanto a se falar. Uma coisa que eu gostaria que você falasse, que é importantíssimo para quem estiver ouvindo a gente, que conhece alguém que possa estar sofrendo algum tipo de abuso, ou que, sei lá, que tá querendo avaliar onde é que é, Ou até mesmo quem está sofrendo abuso. ou que precisa fazer alguma Como coisa e não proceder. sabe. O que faz? Por onde Tá. começa? Nós temos vários caminhos, isso é super importante, né? Porque às vezes as pessoas, ainda mais agora na pandemia, é importante saber que dá para registrar boletim eletrônico Ah, que no legal. site da Polícia Civil. Eu ajudei a criar esse projeto, eu faço parte de um grupo de trabalho da pandemia da violência doméstica também. Eu falo para vocês que o meu dia devia ter 30 horas. Ou ter duas Stefania. Ou ter Um duas clone. Stefania, exatamente. E agora a gente criou essa possibilidade junto com a Polícia Civil de ter o boletim eletrônico. Antes era só furto, estelionato, agora dá para fazer. Tem o Disque 180, que é ligado à Secretaria da Saúde, que você liga lá, vamos supor que você vê que uma vizinha tá apanhando. Você não precisa se identificar, que tem muita gente que tem medo disso, e é plausível que você tenha medo. Então você liga no Disque 180 e você narra para uma pessoa que vai estar te ouvindo digitando o que tá acontecendo. É lógico que você tem que dizer o nome da pessoa, pelo menos o primeiro nome, e o endereço, porque senão, como é que eu vou instaurar inquérito policial? Aí você pode ir na delegacia de polícia, não precisa ser a delegacia DDM, não precisa ser a delegacia perto da sua casa, porque muitas vítimas relatam que quando a delegacia é perto, o marido conhece os policiais e ninguém faz nada. Então pode ser em qualquer delegacia que você escolher para fazer a denúncia. Mas isso existe mesmo, será? Ah, deve existir, O policial né? Passa ali um... Às vezes o policial trabalha lá há 10 anos, conhece o cara que é dono do bar do lado, vai tomar um Entendi. café no bar. Entendi. Ah, que saco. É isso. muito coerente isso que a vítima fala. Então, a partir desses relatos que a gente conseguiu fazer com a delegacia, né, com os policiais civis, que se importam muito com isso também, esse esquema de não ter que ser na delegacia perto da casa da mulher. O fórum é na região dela. Também pode procurar o Ministério Público, no caso. A minha promotoria, você pode mandar um e-mail relatando, manda com telefone, com e-mail, nós vamos mandar um contato, eu chamo no gabinete, agora eu faço virtual pelo Teams, eu atendo as vítimas pelo Teams. O e-mail é gvidsul2@mpsp de Ministério Público.mp.br. Então Ok, também vamos pode mandar repetir e-mail. só pra ficar bem... gvidsul2, não é escrito 2, é o número 2 No algarismo. mesmo. Isso, @mpsp.mp.br. E também tem a Defensoria Pública. São Paulo tem. A nossa fica lá na Américo Brasiliense. Você entra no site da Defensoria, faz o agendamento. E o mais importante, gente, é fazer BO. Né? O BO é o boletim de ocorrência, onde você vai relatar o que aconteceu. Ai, mas eu fui, o delegado não quis fazer. Já vi isso várias vezes acontecer. Insiste. Tem corregedoria. Ah, não deu corregedoria. Vai no Ministério Público e fala, olha, não tá conseguindo fazer meu BO. O BO se faz tal. online também ou não? Faz online agora, com a pandemia. Por isso que ela quê? falou, né? Porque tem, assim, agora a pessoa deu uma afrouxadinha, né? Mas no começo da pandemia ninguém tava saindo de casa. E tava apanhando. Então o que nós vamos fazer? Meu Deus do Tem céu. que fazer alguma coisa. Então, podia a pessoa fazer online pra... E daí é importante que dá o telefone, que atualize os dados. Porque às vezes as pessoas mudam muito de telefone e falam, justiça não funciona, ninguém vem atrás de mim, faz 2 anos que eu não tô sabendo. E nem tá sabendo que a gente tá procurando E troquei ela o faz chip tempo. já 15 vezes nesse tempo. Nasceu meu filho, eu resolvi pôr o número da minha casa, a data, que acontece muito isso aí. A data do nascimento do meu filho. Tá, e daí ninguém acha pra intimar, né? Eita, Nós ainda não que temos esse legal. poder, né? Não temos uma bola de cristal. Não temos. Daí fica rodando. Esse negócio às vezes foi até arquivado, a pessoa não sabe. Então é importante que você dê os dados, principalmente seu e-mail, se você tiver, ou de uma vizinha, que a gente vai fazer contato. Que legal. Gente, se você não procurar, nós não vamos resolver. Então não adianta ficar nessa e acreditando de que a lei não funciona. Funciona sim. A gente tem o índice de reincidência baixíssimo, de 5%. Olha só. É muito legal. Isso ninguém fala, Isso né? é Então bom, a gente tá é o aqui pra lado falar. positivo, sim. Ai, tem medida protetiva que a gente pode dar, medida protetiva, uma medida de proteção. A gente tem como fiscalizar, a Guarda Civil Municipal fiscaliza a medida protetiva. Posso prender o cara mesmo numa lesão corporal, que é o que a lei trouxe de novidade também. Eu posso prender em qualquer crime que ele cometa, ainda que seja o stalker, né? Eu posso prender. Então, mas a gente tem que trabalhar junto.
Eu preciso da vítima me ajudando a trabalhar, Um dia a gente né? podia fazer um podcast pra falar sobre os crimes novos, que é aquela coisa do cara divulgar foto de uma moça. Os crimes íntimo, virtuais, né? Muito de legal. ser isso que ela acabou de falar disso. Só de ser stalker, você Já vai ser. Sim, porque, gente, caiu uma foto na internet. Tanto que às vezes eu dou palestra pra adolescente e eu brinco, eu falo, gente, pelo amor de Deus, não paga peitinho. Eu brinco ainda, eu falo, não põe a cara de vocês, porque depois os meninos publicam, faz até ou de maldade, ou pra querer, né? O homem, às vezes, quando é adolescente, tá no ponto de autoafirmação. Não precisa nem ser adolescente. né? Tem muito cara que é velho então e o homem que tem cabeça de adolescente, vamos dizer assim, né? Porque adolescência não é só na idade. Então, o homem que tem e quer divulgar, ou a namorada, a mulher, quer divulgar. Então, eu falo pra eles, não tirem fotos dessa forma, porque uma vez que caiu na internet, a gente pode até barrar algumas coisas, mas fica pra sempre, Exato. né? E se também caiu, também não vai se matar por causa disso, entendeu? Caiu na internet, tá lá e tudo bem, a pessoa não é só aquela foto na internet, Sim, ela é sem muito dúvida, mais do sem que dúvida. isso, né? Mas tem que tentar se proteger. E acho que outra coisa também, tem muita gente que ainda não está sofrendo um tipo de violência de apanhar, coisa assim, mas aquilo que você falou, né? Já começa ali aquela coisa, sabe... Psicológica, e né? Tudo começa com o psicológico. tal. O ciclo vai aí. Importante, se você não quer já nesse ponto e buscar assim, uma ajuda, como você falou, conversa com uma pessoa de confiança Um para ver... psicólogo, muitas vezes. Pra entender né? se aquilo lá tá sendo abusivo demais que você não tá nem se tocando. A pessoa nem né? se percebe, né? Porque ela tá tão acostumada que às vezes fala, isso aqui é coisa da minha cabeça, porque a vítima às Será que vezes eu tenho fica confusa. culpa nisso? Ela acha, exato. muitas vezes ela acha que ela tem culpa nisso, Exato. sabe? Ela fala, não, doutor, eu deixei porque eu achava que eu tinha culpa. Eu pensava assim, tive um caso ontem assim. Ai, mas eu não devia ter falado não pra ele, porque fez com que ele quisesse bater em mim. Tem muito, Gente. muito. Porque a autoestima dela vai ficando minada, né? É um ciclo de... O cara não começa assim do nada, ele já é um cara legal e ele começa dando porrada do nada. Não, o terror Tem um psicológico, ciclo, né? ele começa com o psicológico pra que a vítima até mesmo permita ser agredida fisicamente. E o medo é o maior escravizador que vai ter. Ela tem medo de apanhar. Eu falo, mais que o medo, Fábio, eu falo que é a baixa autoestima. Não é. A baixa autoestima da mulher começa chamando de gorda, ou de magrela, ou de velha. Se é 10 anos mais velha que eu, se eu não te amar, quem que vai te amar? Então, assim, o filho que você tá carregando, nem sei se é meu. Tudo esse tipo de Nossa, argumento a gente enfrenta. pesado, né? Tudo coisa pesada. E a mulher vai ficando acreditando, né? Porque ela ouve tanto. Que ela fala, bom... Ela fala, nossa, capaz de deve tá ser isso errado, mesmo. né? Se eu não ficar com esse trem aí, com quem que eu vou ficar, né? Não vou arrumar coisa melhor. Não vou arrumar coisa melhor. Ou nem arruma, ou vai viver bem sozinha, vai não viver bem verdade? sozinha. Isso. Isso aí. Homem, igual Então, pernilongo, em todo lugar tem. Stefânia, assim, muito legal conversar com você. A gente tem uma lembrancinha aqui, Tem muito mais assunto também. Tem, oh meu Deus. Pra quem não tá vendo, eu ganhei uma lembrancinha aqui. Do Quem Pode Podcast. Feliz. Ai, que Nossos delícia. convidados, só pra lembrar da gente. Olha só que lindo, adorei. Vai ficar no meu gabinete, essa caneca. que legal. Vou fazer Honra. maior propaganda, vai ficar lá, Cê claro. sabe É uma que- honra pra mim. Eu gostei demais de conversar com você. Primeiro, assim, te dar os parabéns pelo seu trabalho, de Obrigada. toda a instituição, que eu sei que o trabalho não é só seu. Tem muita gente trabalhando pelas pessoas. E engraçado porque a mídia, ela sempre vai falar assim de um caso que não... Claro, tem que se falar sobre isso também, de um caso que a vítima foi injustiçada. É igual aquela coisa assim... Os casos de sucesso, fulano ficou milionário e você se sente um idiota. Só que eles não falam que pra um que ficou milionário, teve 100 mil que quebraram, né? Aquela coisa assim. Outro dia eu vi uma reportagem de uma mulher que ganhava 200 e não sei quantos milhões por ano vendendo bolo. Aí eu falei, não, peraí. Aí a gente foi ver que ela criou, virou uma franquia, tinha não sei quantos franqueados no Brasil inteiro, era um faturamento de 5 mil por mês. Só que Olha eles só. fazem uma conta geral, multiplica, você fala em milhões. Vendendo bolo, que não deixa de ser. Mas assim, a história não é bem do jeito que se conta. Sim. Então, casos de sucesso, vamos contar também os casos de insucesso. E os casos que infelizmente não deu certo, mas vamos contar também essa coisa que você falou de 5% apenas, né? Sim, é super importante. Que volta a reincidir, ou seja, praticar o crime de novo, né? O esse índice aí é bem merece ficar pequeno. preso bastante, né? Esse aí merece. Esse merece. Mas, ó, eu que agradeço vocês, porque, assim, a lei... Vocês fazem um trabalho incrível de divulgação das questões importantes do nosso país, vocês se preocupam com isso. Vocês estão fazendo, o que vocês estão fazendo aqui é uma educação em direitos, inclusive.
e se preocupando com a população, vocês estão se preocupando com as mulheres. Eu conversei com eles antes da gente começar o podcast, a gente vê o nível de indignação dos dois com essas coisas que acontecem no nosso país, sedentos por saber de tudo isso, e a gente foi conversando um pouco. Então eu que agradeço essa educação em direito que vocês fazem, os temas que vocês trazem para o Quem Pode Podcast, que eu sou fã, eu escuto vários, sempre, né? E vocês estão de parabéns, continue assim, Obrigado. o que eu puder ajudar, a gente Se alguém tamo merece junto. os parabéns aqui é você. Muito obrigado pela sua Obrigada, participação. Fábio, obrigada, Você quer Rogério. divulgar Alguma algum mídia social, canal, alguma algum coisa? contato? Você já deu o e-mail lá? Eu dei o e-mail da promotoria e quem quiser... E agora, Se eu telefone quiser agora nem te encontrar adianta, na né? rua, assim, por onde você anda. Tô com meu Já quer saber com o meu copo de ovo maltine, falando, e aí? com o seu Instagram, Meu onde é que pastel tá? de queijo na mão. Esse aí é fechado, esse você não vai Isso ver. aí é golpe, né, Fábio? Mas olha, muito obrigado realmente. Eu que tá? agradeço. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado de ter ouvido até aqui. Comente, mande mensagem, siga a gente. Deixe sua sugestão. Sempre será bem-vinda. Outra coisa que eu lembrei, estamos também no YouTube apenas com som, mas por é enquanto. sempre importante também dar uma clicadinha no sininho também, isso ajuda a gente bastante. É aquela história, se você gosta, curta e siga. Se você não gosta, indica pros inimigos. Mas clica lá no sininho pra seguir a gente, isso aí ajuda a gente bastante também. Obrigado, Estefânia. Obrigada, gente. Obrigado, Rojão. Muito obrigado, Fabrício. Obrigado a vocês e até quinta que vem. Tchau! Beijo. Tchau, beijo.